Se você está com dificuldade de calcular o markup para definir o preço de venda do seu produto, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Lucas, eu sou consultor da Gapster e nesse vídeo eu vou mostrar algumas maneiras de calcular o markup. Como eu já apresentei no outro vídeo, o markup é a melhor maneira de calcular o preço de venda do seu produto, pois ele leva em consideração uma série de atributos, custos que envolvem a sua produção, venda e tudo mais, e é muito fácil de ser aplicado. Porém, a grande dificuldade da maioria dos empresários é calcular o correto markup. E eu vou apresentar agora duas maneiras de calcular que podem ser utilizadas para qualquer tipo de produto. Podem ser para marcenarias, mas podem ser para qualquer outros tipos de produtos, áreas da sua empresa, ou até mesmo produtos fixos que você venha a vender. Então, o primeiro método que eu quero apresentar seria um cálculo convencional do markup, onde a gente vai levar uma série de atributos em consideração. Para fazer esse cálculo do markup, a gente precisa ter em mãos os custos fixos, né? O que é isso? Os custos fixos da nossa empresa. E é muito importante ter os custos fixos para qualquer tipo de situação, não só para o cálculo do markup. Todo empresário deve ou deveria saber os seus custos fixos. Quando a gente fala em custos fixos, a gente está falando no aluguel do seu pavilhão, a gente está falando em despesas que vão acontecer indiferente se você tiver ou não tiver venda. Se você vender 0 ou se você vender 100, o custo fixo ele vai vir de qualquer maneira. Então você precisa levar isso em consideração na hora de calcular o markup. Para isso, você vai ter que levantar todos os seus custos fixos, certo? Primeiro item então que a gente precisa é custo fixo. Segundo item que a gente precisa saber para calcular o melhor markup é o imposto, ou seja, a porcentagem de imposto que a gente precisa pagar para o governo sobre as vendas que são feitas, né, dos produtos. E o que precisa ser definido por último para calcular o markup é a margem de lucro que se quer ganhar, né, sobre o produto que está sendo vendido. Todos os itens da nossa fórmula, eles precisam ser aplicados de forma de porcentagem, né? Foi o que eu coloquei aqui. Então, custo fixo em porcentagem, imposto em porcentagem, margem de lucro em porcentagem. Esses dois itens, eles são relativamente fáceis, né? A gente está falando em porcentagem de imposto, porcentagem de lucratividade, mas o custo fixo é um pouquinho mais difícil da gente definir a porcentagem dele. Então, tem uma maneira bem fácil da gente definir a porcentagem. Se a gente colocar aqui que você vende, por exemplo, R$80 mil por mês, e você disser, por exemplo, que tem um custo fixo de R$20 mil, você está dizendo que o seu custo fixo equivale a 25% da sua receita. Levando em consideração todos os itens aqui que a gente calculou, para chegar no nosso faturamento de R$80 mil, né, tendo um custo fixo de 20 mil, pagando esse imposto desse lucro, a gente tem que aplicar sobre o nosso produto, né, um markup de 2,2. Isso se for um fator multiplicador, ou seja, se eu pegar o custo e multiplicar por 2,2. Agora, se eu vou trabalhar com uma porcentagem, eu não posso me enganar, não é 2,2%. E eu também não posso simplesmente multiplicar isso por 100, porque isso não é 220%. 220% é como se fosse vezes 3,2. Então, o que a gente precisa fazer aqui seria transformar para porcentagem, é descontar 1 dessa fórmula, né, desse resultado, menos 1. A gente teria 1,2 e isso a gente multiplica por 100. E a gente teria um resultado de 120%. Tá, então, eu não fiz um exemplo de cálculo aqui porque acabaria se tornando uma fórmula muito grande e talvez difícil de entender. Eu tenho para você, no final desse vídeo, algo bem interessante que vai te ajudar a calcular isso aqui. Então, não se preocupe se eu não fiz um exemplo prático, tá bem? Então, o que precisa ficar entendido é quais os itens que eu preciso saber em porcentagem, né, e qual que é o meu faturamento também bruto, né, mensal, para aí sim poder fazer o cálculo do markup. E com todos esses fatores em mãos, você está levando em consideração aqui no custo fixo a mão de obra do seu marceneiro, o custo do seu pavilhão, você está levando em consideração a água, a luz, o telefone. Aqui no imposto, você está levando em consideração todos os impostos que você paga, encargos sociais, ICMS, PIS, COFINS, etc. E a lucratividade, você está levando em consideração o quanto você quer ter de lucro, você está levando em consideração os seus investimentos, né, que precisa ser bem diferenciado o que é investimento e o que é custo fixo,
né? Então isso pode ser porque a gente fala em um próximo vídeo, mas então você está colocando todos os itens, né, dentro desse cálculo, só que você está fazendo isso transformando num número, né, multiplicador. Então por isso que é importante o entendimento. Bom, como eu comentei, esse seria uma maneira tradicional, a maneira mais correta de fazer o cálculo do markup. Agora, o que acontece? Tem empresas que elas não têm, talvez, calculado qual que é o faturamento, não sabem ainda qual regime tributário, então, talvez seja difícil saber, pagam um tipo de imposto hoje, outro amanhã. A lucratividade também é uma incógnita, né? Cada projeto acaba tendo uma lucratividade. Então, existe uma maneira mais simples, mas eu não posso dizer que você possa só adotar ela. Talvez, se você precisa muito de um markup de uma maneira muito rápida, você pode adotar um cálculo simplificado, tá certo? Eu vou mostrar aqui agora como é que a gente faz. Se você hoje já tem algum preço de produto, né, que você já vendeu e já calculou também o custo de matéria-prima para ele, você consegue descobrir o quanto de markup você aplicou sobre ele. Provavelmente você fez um cálculo usando hora homem, ou talvez utilizou metro quadrado de imóvel, né, e chegou a um preço de venda. Então, o que eu tenho aqui para apresentar é um cálculo muito mais simples do markup, que ele divide o preço de venda, né, como eu estou mostrando aqui, o preço de venda, e ele divide isso pelo custo de matéria-prima. Custo de matéria-prima. O que acontece? Se a gente calculou, vamos chutar uma maneira aí, por metro quadrado de imóvel e descobriu, tá, que o preço de venda que a gente vai vender para o nosso cliente é R$5.000, eu vou colocar aqui um exemplo. E a gente calculou também em separado, daí de outra maneira, que o custo de matéria-prima utilizado naquele projeto, que vai ter um preço de venda de R$5.000, é R$2.000, R$2.000 de matéria-prima. Então, vou colocar aqui R$2.000. Eu vou ter um resultado, 5 dividido por 2, de 2,5. Ou seja, isso aqui é um markup de 2,5. Mas isso, claro, sempre lembrando que é o fator multiplicador. Ele não está ainda para a gente em porcentagem. O que a gente precisa fazer agora? 2,5 menos 1 vezes 100, que vai dar para a gente um valor de 150%. Então, esse é o markup que você tem que aplicar sobre o seu produto, se você não tem todos aqueles números que eu comentei há alguns minutos. Então, para inicial, talvez, se você ainda não conseguiu coletar, precisa de pelo menos um mês para fazer um histórico, você pode iniciar dessa maneira. É simples, é fácil também, mas depois que você criar um histórico, souber quanto é o seu faturamento, souber quanto é o seu custo fixo mensal, isso sempre considerando a média, né, você vai conseguir aí sim fazer o cálculo correto do markup e descobrir que talvez 150 era um valor aproximado que você achou que era bom, mas talvez o ideal seja 160 ou 140. Né? E quando você fizer o cálculo da outra maneira, você vai ter muito mais poder de negociação, porque você vai estar sabendo qual é o seu limite mínimo, né, para você dar talvez um desconto, você vai conseguir calcular o seu ponto de equilíbrio, vai saber a partir de qual momento você já atingiu esse ponto e as vendas elas estão começando a dar mais lucratividade. Então tem uma série de vantagens de você utilizar o cálculo anterior. Bom, então essas foram duas maneiras simples e práticas de calcular o markup. Agora você pode estar dizendo assim, poxa, mas é difícil, é muita fórmula, é muita variável. O que a gente fez para você? Como você ficou até o final do vídeo, a gente está disponibilizando aqui embaixo na descrição o link para você fazer o download de uma planilha de Excel que vai te ajudar a calcular. O que você vai precisar fazer é entrar com esses valores que eu comentei aqui. É o seu faturamento, é o valor do seu custo fixo, é a sua porcentagem de imposto e a lucratividade que você quiser. E essa planilha ela vai te dizer exatamente o quanto você precisa cadastrar de markup, quando você vai aplicar de markup sobre o seu projeto. E se você está usando a plataforma Gapster, você entra dentro do seu markup para a biblioteca e já vai cadastrar, né, o markup para ter o orçamento instantâneo. Então, gostaria de agradecer a você por ter assistido esse vídeo. Espero que esse conteúdo tenha sido muito relevante para você e fique de olho que nós estamos sempre preparando materiais interessantes. Não se esqueça de assinar o canal e clicar no sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.